Olá, supernautas, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula e agora, gente, finalmente aí, depois de 1 ano e meio de adiamento das provas dos concursos públicos, as diversas prefeituras e redes estaduais também estão retomando aí as provas de concurso na área da educação. E agora, gente, algumas provas serão já realizadas na próxima semana, outras daqui 15 dias. Gente, o importante é aproveitar esses 7 ou 15 dias que nós temos para revisar bastante as matérias mais importantes, porque não vai dar para revisar tudo. Então, as partes mais importantes, no caso aqui da educação, gente, não desmerecendo os demais conteúdos, tudo é muito importante, mas, gente, a espinha dorsal hoje da educação é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, vou falar um pouquinho da BNCC aqui para poder trabalhar com o coração da BNCC. Se a BNCC é o conteúdo mais importante hoje, gente, é um documento de 600 páginas, não dá para estudar tudo. Então, Supermalva, caramba, mas se é o conteúdo mais importante, tem 600 páginas, não vou conseguir estudar tudo, como que eu começo com a BNCC? Pela sua própria espinha dorsal, que seria as 10 competências gerais, tá? Então, essa aula aqui, ela vai se tratar especialmente das 10 competências gerais da BNCC, tá bom, gente? Vamos começar por elas, para depois a gente abrir no leque para a BNCC e depois, aí sobrando um tempo, a gente trabalhar com outros conteúdos também. Mas muito importante a gente se pegar bastante nas 10 competências gerais da BNCC. Então vamos lá fazer uma mini flashback especial aqui da BNCC. O que é a BNCC, pessoal? A BNCC, ela é a Base Nacional Comum Curricular. Gente, vamos esmiuçar essas 4 palavrinhas. Base, o que é base, gente? A partir dela, o que é uma base? Né? É a parte de baixo, é a partir dela que vai ser construído algo, correto? Então a base é o início de tudo, certo? Base nacional. Por que nacional, gente? Porque vai abranger todo o território brasileiro, tá bom? Não pode de forma nenhuma a BNCC ser uma base nacional e trabalhar de forma regional. Não, base nacional, certo? Vamos pular para a terceira palavrinha, comum. Base Nacional Comum. Por que comum, pessoal? Porque será trabalhada por todas as regiões do país, por todas as cidades, por todos os estados, por todas as redes aí, estaduais, municipais, distritais, certo? Então, BNCC, Base Nacional Comum, será trabalhada por todos. Curricular. Por que curricular? Porque é um documento normativo que ela vai determinar o ponto mínimo em que cada currículo deve alcançar por ciclo, tá? Na educação infantil, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. A BNCC, ela trabalha durante toda a educação básica. Qual que é a educação básica? Estágio 1 até o 3º ano médio, tá? É a educação infantil, fundamental e médio, certo? Lembrando, pessoal, que a educação infantil são só os anos finais da educação infantil. Porque a educação infantil, ela começa lá com 0 anos na creche, tá? E a creche, ela não entra como educação básica. A educação básica é só a segunda, os anos finais aí, que é estágio 1 e 2, que é 4 e 5 anos, tá? Depois dos anos finais, aí vem o fundamental inteiro e, por fim, o ensino médio. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela trabalha simplesmente ali no ensino médio. Legal? Gente, então vamos lá. Base Nacional Comum Curricular. É a partir dela que todo o território nacional vai trabalhar de uma forma comum, ou seja, igual, os seus conteúdos curriculares. Mas eu acabei de falar uma besteirinha aqui, eu sempre erro nisso, gente. Não é conteúdo curricular, pelo amor de Deus. O currículo, ele é livre. Cada região ela vai criar seu próprio currículo, cada escola, cada secretaria, né, cada setor aí de ensino vai criar seu próprio currículo. Por quê? Porque nós temos culturas e costumes de cada região, então não tem como você engessar e falar vamos trabalhar a mesma coisa aí no país inteiro. Mas a Base Nacional, ela dá o quê? Um norte para o currículo, que é o quê? Filhinho, ao final da educação infantil, a criança tem que saber isso, isso, isso e isso, é o mínimo. Ao final do ensino fundamental 1, ela tem que saber isso, isso, isso e isso. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai dar um mínimo que cada currículo tem que alcançar ao final de cada ciclo, beleza? Para quê, gente? Mas por que criar mais um documento se já tem tantos documentos aí na legislação educacional? Porque, gente, até pouco tempo atrás, o que acontecia? Uma criança do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste, quando a família, por exemplo, mudava de região, tá aqui no sul, vai lá para o centro-oeste, tá no sudeste, vai para o nordeste, tá no norte, vem para o sudeste ou qualquer coisa assim,
As crianças, os jovens tinham muita dificuldade. Por quê? Porque os ensinos eram muito diferenciados. Então pareciam que nós estávamos lidando com países diferentes ali. As crianças, os jovens tinham muita dificuldade. Até mesmo, sem ser esse caso aí de mudar, da família mudar de região, gente, era uma coisa muito desigual. O que se aprendia no estado de São Paulo era diferente do que se aprendia no Acre, do que se aprendia em Rondônia, do que se aprendia no Rio Grande do Sul, do que se aprendia no Paraná, no Rio de Janeiro. Então cada um ali tinha um formato de educação. Gente, parecia que o nosso país estava dividido em 120 partes diferentes. Então foi necessário criar uma base nacional comum curricular. Para quê? Para uniformizar a educação, para que a educação ela tenha a mesma qualidade, o mesmo ensino para todo o nosso país. Lembrando que nós aí consideramos o currículo de uma forma mais regionalizada. Cada currículo, gente, ele tem que ter, ser um pouco a ver com a sua realidade local ali. Tá? A gente não tem como adequar todas as regiões. Aí, por exemplo, nós temos regiões no Brasil que elas são mais chuvosas, tem regiões ali que tem seca. Então não tem como você trabalhar a mesma coisa ali em todas as regiões. Tá? Uma região chuvosa, ela vai ter um tipo de costume, um tipo de trabalho. Uma região onde tem seca vai ter outro tipo, outro formato de trabalho. Então não tem como você engessar isso. Mas o mínimo que cada ciclo tem que ter aprendido ali a criança, gente, isso dá e deve ser feito. Por isso, criada a Base Nacional Comum Curricular. Ela vai nortear, é um documento norteador que ela vai dizer para o currículo, ela vai exigir do currículo, ela vai nortear, ela vai dizer, filho, até você pode fazer o que você quiser. A criança tem que aprender a letra A. Como que ela vai aprender? Com musiquinha, escrevendo, com tinta, falando, contando história? Não sei. Como você vai aplicar esse tipo de coisa? Fica da sua livre escolha. Eu só preciso que ela aprenda a letra A. É mais ou menos isso, tá? Então a Base Nacional Comum Curricular, ela é... Gente, olha um exemplo legal que eu gosto de dar. Por exemplo, você vai num shopping, certo? E aí o shopping está lá no centro da cidade. Você tem 3 opções para chegar no shopping. Pelo bairro, por uma avenida principal ou por uma rodovia. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é o quê? Ela é o shopping. O currículo, ele é a via de acesso. Então, assim, a Base Nacional Comum Curricular, ela dá ali, você tem que chegar aqui ao final de cada ciclo. É como se fosse o shopping. Como que eu vou? Bom, você pode escolher, você pode ir por dentro da cidade, você pode pegar a avenida principal, ou você pode pegar uma rodovia. Como você vai fazer isso, eu não sei. O caminho que você vai pegar, você que vai escolher. O importante é você chegar lá no shopping. Então é mais ou menos isso. A Base Nacional Comum Curricular, ela não vai dizer como deve ser trabalhado e o que deve ser trabalhado. Tá? Ela só vai dizer assim... Perdão, ela não vai dizer... como você vai trabalhar e da forma que você vai trabalhar, o que você vai aplicar, qual é a ferramenta, mas ela vai dizer assim, o mínimo que você tem que aprender é isso aqui, tá bom? Então, o caminho que você vai que você vai pegar para chegar no destino é o currículo quem vai dizer. A BNCC só dá o destino, beleza? Então, acho que é uma forminha bem fácil aí da gente entender. Então, a BNCC é um documento normativo a fim de garantir as aprendizagens essenciais. O que são aprendizagens essenciais? É aquilo, gente, que é, como diz o próprio nome, é essencial para o estudante, para a sua formação de qualidade, para o seu exercício da cidadania no futuro. Então são aprendizagens essenciais, que são insubstituíveis, não podem ser ali privadas do aluno, tá? O aluno tem que ter garantido aí essas aprendizagens para que ele possa aí ter um estudo completo de qualidade, uma formação aí para o exercício da cidadania, tá? E isso, gente, a BNCC, ela garante através de 10 competências gerais. Por que gerais? Porque elas não vão ser trabalhadas, gente, por eixo, elas não vão ser trabalhadas por componentes, não vão ser trabalhadas por disciplinas e muito menos trabalhadas de forma individual. As 10 competências serão sempre trabalhadas juntas ali. Quando você fala de linguagem, você está trabalhando matemática, você está trabalhando... conhecimento, está trabalhando pensamento, está trabalhando diversas coisas ali. Cultura digital, repertório cultural, você está trabalhando tudo ao mesmo tempo. Então as 10 competências, elas sempre vão trabalhar juntas, de formas transversais, entre elas, entre os componentes, né? Para quem não lembra aí, os componentes são linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, tá? Vou até dar uma lembradinha aqui, quem quiser anotar, né, vai pausando aí porque eu falo rápido pra caramba, senão não dá tempo aqui na aula. Então vamos lá, linguagem, gente. Componentes de linguagem são português, artes, língua inglesa e educação física. Componentes de matemática, posso dar uma dica? Matemática. Componentes de ciências da natureza, ciências. E componentes de ciências humanas, história e geografia.
tá? Então, as competências não vão trabalhar. Eu adoro quando eu estou dando aula assim e o nariz começa a coçar. Elas não vão trabalhar individual por componente, nem por disciplina, nem entre elas. Vão trabalhar sempre juntas, tá? Gente, vamos parar de enrolar e vamos lá falar das 10 competências aqui. Gente, as competências, cada uma tem um nomezinho que na BNCC deveria constar, mas não consta. E é muito importante vocês anotarem. Aqui embaixo na descrição, eu já coloquei o nomezinho de cada uma das competências. E é muito legal vocês decorarem aí, porque é muito importante, facilita bastante na hora do entendimento, tá bom? Primeira competência, pessoal, é a competência do conhecimento. Então vamos ler aqui, ó, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E, gente, toda hora eu esqueço, né? Toda competência, ela tem duas perguntas no meio dela que ela responde. O que é a competência e para que ela serve, tá? Então, o que é a competência do conhecimento? É valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre diversos mundos aí, físico, digital, social, cultural. Para quê? Segunda pergunta. Para entender e explicar a realidade, tá? Então, continuar aprendendo, colaborar com a construção e por aí afora. O objetivo, gente, dessa competência é entender e explicar a realidade, tá bom? Colaborar com a sociedade e continuar a aprender. Então, assim, você vai valorizar o conhecimento que já foi historicamente construído ali. Por exemplo, a gente já sabe que o mundo é redondo, a gente já sabe aí que existem diversos continentes, diversos países, diversas cidades, sabe que o nosso mundo ele tem uma parte seca e uma parte de água. A gente tem diversos conhecimentos construídos sobre muitas coisas, né? O que é um alimento, né? O que é uma fruta, o que é uma verdura, um legume, o que é um veneno que você não pode comer ali da árvorezinha, né? Então a gente tem diversos conhecimentos construídos e a gente vai usar esses conhecimentos, vai valorizar esses conhecimentos que já foram construídos para que a gente possa adquirir novos conhecimentos, né? Como, por exemplo, hoje nós estamos vivendo aí essa triste pandemia, né, um inimigo mortal aí que a gente está lutando para vencê-lo, e a partir do conhecimento que a área da medicina já tem, ela vai formular o que? Está formulando, né, as vacinas, né, para imunizar as pessoas aí desse vírus. Mais para frente, aí, se Deus quiser, vai ter um remédio aí para curar de vez, para exterminar de vez esse vírus. Se a gente pegar, por exemplo, a gripe espanhola, a peste negra, a rubéola, a catapora e, né, eu lembro de muitas doenças aí que a gente tinha no passado e que matou muitas pessoas e que hoje, graças a Deus, elas foram até erradicadas aí, né? Porque quando a criança nasce, ela já toma aquela série de vacinas ali, então a doença nem tem chance de pegar ela. E se Deus quiser, logo logo a gente vai ter até uma cura definitiva aí para essa Covid e a gente poder vencer ela de uma vez. Então, assim, como que a vacina do Covid ela foi desenvolvida? A partir de conhecimentos que já existiam. Então a pessoa não vai testar teorias falhas, uma vez que ela já sabe, se eu misturar isso com isso não vai dar certo. Então, olha, mas isso com isso dá certo, pode dar esse resultado. Então, a partir daquele conhecimento que já existia, os nossos queridos pesquisadores aí conseguiram desenvolver de uma forma bem rápida, por sinal, a vacina para imunizar as pessoas aí contra o Covid, né? Então é isso, gente, que trata o conhecimento. É você entender e explicar a realidade através de conhecimentos prévios, né? Conhecimentos que já foram construídos aí. Você vai construir o seu próprio conhecimento a partir daquilo que já tem. Você tem que valorizar esse conhecimento. Nossa segunda competência, gente, ela trata do pensamento, tá? Então anota aí, pensamento. Mas pensamento científico, pensamento crítico e pensamento criativo, tá? Não precisa ter uma ordem certa aí, mas ela vai tratar desses 3 pensamentos, tá? Científico, crítico e criativo. Vamos ler aqui, ó. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, tá? Incluindo investigação, reflexão, análise crítica, a imaginação, criatividade. Para quê? Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, gente, qual que é o objetivo aí da competência número 2, que é a competência do pensamento, tá? O objetivo é investigar, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e também resolver problemas e criar soluções. Ou seja, gente, olha que facinho.
competência do pensamento, qual que é a função dela? Pensar. Quando a gente pensa, a gente está buscando um resultado. Olha o que eu falei. Olha só as duas competências já trabalhando juntas, né? Falei aí do Covid, né? O que foi preciso? Primeiramente, para poder desenvolver a vacina do Covid, ter o conhecimento prévio, valorizar o conhecimento prévio e também, gente, pensar, analisar, raciocinar, buscar. Olha quantas palavras bacanas tem aqui, ó, investigar, testar hipóteses, né? Então, testar hipóteses, né? Então, assim, a competência do pensamento, a criança ter esse poder, ter garantido ali o seu aprendizado no pensar, né? O Piaget, por exemplo, ele valorizava muito isso, que você nunca pode deixar a criança numa zona de conforto. Uma vez que ele aprendeu uma certa matéria, um certo conteúdo, ele dominou aquilo ali, você tem que dar uma coisa mais difícil, um desafio maior. Você sempre tem que estar desafiando o aluno a buscar mais. Nunca pode deixar a mente dele numa zona de conforto. Então é onde entra aqui, ó, o exemplo do Jean Piaget, aqui na competência do pensamento, tá? Sempre instigar aí a criança a buscar, porque a criança buscando por si própria, gente, o aprendizado dela é muito maior, tá? E ela precisa ter garantida aí essa competência do aprendizado. Outra coisa que eu gosto muito de falar, pessoal, o que é competência, tá? A competência, gente, ela é um conjunto de habilidades que você precisa para dominar um determinado conhecimento, uma determinada área. Tá? Então, por exemplo, para ser professor, você precisa saber ler, você tem que ter uma boa desenvoltura, você tem que ter uma formação na área da pedagogia ou em qualquer outra disciplina, você precisa ter ética e muitas outras coisas. Então você tem que ter diversas habilidades e essas habilidades necessárias, elas vão formar a competência para ser professor. Tá? Então a competência ela é o conjunto de diversas habilidades aí para exercer uma função, tá bom? Ó, competência é o conjunto de diversas habilidades, tá? Então, ó, uma palma com 5 dedos se torna o quê? Uma mão. Então, ó, várias habilidades juntas formam uma competência, beleza? Então vamos lá para a nossa terceira competência, que é o repertório cultural, tá? Ó, gente, nem precisa explicar essa competência aqui, tá? Então o que é o repertório cultural? Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais, as mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Gente, qual que é o objetivo dessa? É bem facinho, né? Fruir e participar de práticas diversificadas aí da produção artístico-cultural. Valorizar diversos tipos de artes e produzi-las também, seja na arte da música, dos vídeos, de uma peça teatral, de um quadro pintado, gente, de um poema declamado. Então, participar, conhecer e dominar aí diversas culturas, diversas formas de disseminação de cultura. Isso aí é o repertório cultural. Criança também precisa, criança e o jovem, né, precisa ter garantido aí no final de seus estudos. Nossa quarta competência, ela fala da comunicação, que também dispensa qualquer explicação, né, pessoal? Utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Né? Então o objetivo aí dessa competência, gente, é expressar-se e partilhar informações, né? Partilhar sentimentos, ideias, experiências. Gente, por que sentimentos? Porque, gente, quando a gente chora, o que a gente está passando para as pessoas? Que a gente está triste, né? Que tem alguma coisa incomodando. Ou até mesmo quando a gente chora, mas está com aquele sorriso assim, né? Não quer dizer que a gente é tonto, né? Quer dizer que a gente está chorando de alegria, que a gente está emocionado, né? Quando a gente sorri, a gente está feliz. Quando a gente fecha a cara, a gente está bravo, né? Quando a gente fica assim, a gente está triste. Então olha só, até as expressões faciais, né? Quando a gente faz assim com uma pessoa, parece que quer bater na pessoa, né? Ó, sai perto de mim que senão eu te pego. Quando a gente faz assim, né? Tem sinais aí com alguns dedos que a gente não pode fazer aqui na aula. Então, a gente tem diversas formas de se expressar e a criança precisa conhecer, o jovem, o estudante precisa se conhecer as diversas formas aí de se expressar, também de se comunicar. Então ele tem que ter o domínio aí da comunicação escrita, comunicação digital, né, diversos tipos de comunicação aí também. A nossa quinta competência, ela fala, gente, da cultura digital. Olha só, é muito bacana, porque quando a gente coloca esses títulos aqui, que não foi eu que inventei, tá? A gente coloca o título, gente, fica muito fácil de compreender do que se trata a competência. Então, ó, compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica e significativa, tá? Reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo aí as escolares, né? Para se comunicar, acessar, disseminar informações,
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer aí protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Tá? Então, essa quinta competência que fala da cultura digital, ela fala do que, gente? Da importância hoje das tecnologias digitais na sala de aula, né? Eu, inclusive, estou escrevendo um livro aí que vai um pouco na contramão disso aqui, porque as culturas digitais elas estão sendo colocadas nas escolas de maneira errada, né? A gente não pode ficar dependentes delas, mas hoje é extremamente importante, gente, importante aí você ter a cultura digital aí no conhecimento das crianças, né? Até alguns anos atrás não era tão importante, mas hoje, gente, é impossível uma pessoa sobreviver no nosso mundo sem ter o domínio aí das culturas digitais, né? Para tudo. Se você pensar aí que 30 anos atrás, quando começou aí, comecinho dos anos 90, começaram aí os caixas eletrônicos, gente, tinha pessoas que falavam assim, eu nunca vou conseguir mexer num caixa eletrônico. Hoje vocês verem, imagina a população de hoje, gente, se entupindo numa agência bancária durante aquele curto período em que ela fica aberta para resolver as transações bancárias. E hoje a gente resolve isso não apenas no caixa eletrônica, mas até na tela do computador, do celular dentro de casa, né? Então aí vocês precisam ver, para vocês irem aí, a importância do domínio das tecnologias, né, da cultura digital. A cultura digital hoje é uma coisa que faz muita diferença na nossa vida e faz parte da nossa vida hoje, tá? A nossa sexta competência fala do trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer as escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Qual que é o objetivo dessa sexta competência, pessoal, que fala do trabalho e projeto de vida? Tá? O objetivo é entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania. O que é mundo do trabalho? Gente, as pessoas às vezes confundem mundo do trabalho com mercado de trabalho. Mercado de trabalho é aquele que você vai lá, procura um emprego, trabalha e recebe um salário, tá? Isso é mercado de trabalho. Mundo do trabalho é a relação do homem com o mundo, com a natureza, a relação dele com o meio em que ele vive, tá? Por exemplo, eu moro numa rua e essa rua não é asfaltada. Aí para eu chegar em casa, por exemplo, eu tenho um carro que é um carro baixo, né? Não digo rebaixado, mas não é um Jeep, é um carro baixo. Então quando chove, alaga, aí faz aquela lama, eu não consigo chegar na minha casa. Então o que eu tenho que fazer? Vou reunir o meu grupo de vizinhos, falar, vamos lá na prefeitura, tem que asfaltar isso aqui, senão a gente não chega em casa. Toda vez que chover, eu não consigo chegar na minha casa. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma escola que é assim, gente, que é um acesso tão difícil, eu não sei se já asfaltaram lá, mas até pouco tempo atrás nenhum professor queria dar aula lá, porque quando chovia, teve vezes de professores ter que dormir na escola, porque não conseguia sair da escola, né? Ou outros não conseguiam chegar na escola, porque travava tudo lá por causa da lama, né? Acho que era um morro, assim, alguma coisa. Então a relação do homem com o mundo do trabalho é a relação do homem com a natureza, né? Com o seu modo de vida. Por exemplo, como eu falei, né? Se já pensou se toda vez que choveu eu não conseguia entrar na minha casa, então eu tenho que ir lá, correr e resolver, cimentar, asfaltar, fazer alguma coisa que eu possa chegar na minha casa, com chuva ou com sol, né? Então isso é o mundo do trabalho. E o objetivo, gente, no trabalho e projeto de vida, que é a nossa sexta competência, é entender o mundo do trabalho, ou seja, entender a relação do homem com a natureza, a relação do homem com o meio em que ele vive, né? E fazer escolhas alinhadas à cidadania. Gente, o que é cidadania, gente? Fazer escolhas alinhadas ao quê? Ao bem de todos, não só ao meu bem. Por exemplo, se a prefeitura falasse assim, vocês querem que eu coloque um ônibus para atender uma determinada região, ou eu posso pegar e sortear um carro para um morador? Vai resolver? Não vai resolver, porque aquele morador vai andar de carro. Eita, vou para onde eu quero, a hora que eu quero. Só que o resto da população tem que andar a pé. Então o que nós vamos escolher? Aquilo que é melhor para todos. Vamos pegar um ônibus aí, esse ônibus vai ter horários, ele vai atender toda aquela região, ao invés de pegar e dar um carro no valor do ônibus, aí um carro de luxo para um único morador. Claro que isso não existe, né, gente? Mas uma situação hipotética, né? Você sortear um carro de luxo para um morador ou você comprar um ônibus para atender a comunidade toda. Então a gente tem que fazer escolhas alinhadas ao quê? Ao bem de todos, aquilo que vai beneficiar a todos, não somente a nós, tá? Então, escolhas alinhadas à cidadania. Onde é que tá aqui? E ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Ou seja, sempre procurar fazer aquilo que fique bem para todos, né? Que nem a gente costuma ver também aí vizinhos aí que não respeitam, que ligam um som alto, que faz uma bagunça, que conversa alta, põe aquelas caixas de som no meio da rua. Poxa, gente, ninguém tem que ouvir a sua música, né? Ninguém tem que
ouvir suas conversas. Então, a pessoa muitas vezes fala assim, eu estou na minha casa. Puxa, você está na sua casa, cara, mas você está na sua casa dividindo a parede com outro vizinho, né? Então vamos respeitar. Muitas vezes tem um idoso, tem uma criança pequena, às vezes a pessoa levanta cedo para ir trabalhar, enquanto todo mundo aí, né, levanta cedo para ir trabalhar. Então assim, nós temos que fazer coisas ali que possa beneficiar a todos, né? Não simplesmente falar, poxa, eu estou na minha casa e dentro da minha casa eu faço o que eu quero. Então a gente sempre procurar colocar as pessoas, nos colocar no lugar do próximo para que nós possamos viver bem aí com todos, tá? Então aqui é o trabalho e projeto de vida. Nossa 7ª competência, pessoal, fala da argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, ponto de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos. A consciência socioambiental e o consumo responsável aí em âmbito local, regional, global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, gente, do que fala aí a 7ª competência que fala da argumentação? Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns com base em direitos humanos, né? Consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Gente, quando a gente fala aqui sobre argumentar com base em fatos, gente, você pega hoje a rede social, eu costumo dizer, eu não, né? Muita gente costuma dizer que as redes sociais, elas deram voz aos idiotas. Por quê? Gente, não é que a gente está ofendendo as pessoas, mas assim, todo mundo hoje quer falar, quer dar a sua opinião e não quer ouvir a opinião dos outros. Porque quando você posta uma coisa, até mesmo agressiva, a outra pessoa não gosta, ela põe um comentário ali, e o que você faz? Você deleta o comentário, porque você não gostou. Já fizeram isso comigo, né? Uma vez uma pessoa aí, que eu conheço aí, uma pessoa muito próxima de mim, postou lá um quadro, eu não gostei do quadro, achei que a obra do artista não era boa, era uma obra que feria os princípios da sociedade, e ali eu fiz um comentário negativo. A pessoa foi lá e apagou meu comentário. Por quê? Porque ela não gostou do que eu falei. Então assim, era um direito dela postar aquilo? Era. Agora, se ela postou publicamente, era um direito meu também, de colocar, não gostei, tá? Ela não precisa tirar a postagem dela, mas também não precisa tirar meu comentário. Por quê? Porque ela colocou ali, ó, não aceito ideias. Então ela se colocou como o quê? Uma pessoa autoritária, uma pessoa tirana, né? E outra coisa também, cada um coloca a sua ideia e muitas vezes coloca uma ideia equivocada, porque é aquilo que ele pensa de uma pessoa, né? Você pega, por exemplo, no âmbito político, você não gosta de um determinado político, você vai lá e fala que ele não presta, que ele faz isso, faz aquilo, e você não tem base para provar aquilo que você escreveu. E logo você começa a convencer outras pessoas, e é onde as pessoas hoje estão alienadas, né? Fazendo críticas, tecendo críticas a tudo e a todos de acordo com suas próprias opiniões, tá? Então não, a argumentação ela tem que ser baseada em fatos, sobre aquilo que é legal, que é real, que é válido, e também ser uma argumentação que não fira a opinião do próximo, tá bom? Nossa 8ª competência aqui, pessoal, que tá dando tempinho, senão vai travar o vídeo aqui. 8ª competência fala do autoconhecimento e autocuidado, tá? Eu não vou fazer a leitura, pessoal, senão não vai dar tempo da gente concluir aqui, porque com 30 minutinhos mais ou menos trava aqui a câmera, e aí eu vou ter que fazer edição e vai dar muito trabalho, tá bom? Então, autoconhecimento e autocuidado é o que, pessoal? Cuidar da sua saúde física, mental, emocional, reconhecendo aí suas emoções e a dos outros também, tá? Com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Essa competência, ela está muito ligada, gente, de autoconhecimento e autocuidado, a última que eu falei aqui, né, que é de argumentação, que é o quê? Você ter um cuidado consigo próprio, né, procurar buscar coisas ali que lhe façam bem, né, que te tragam alegria, que te tragam tranquilidade, mas também, gente, sem ferir aí o espaço do outro, tá bom? Então, autoconhecimento e autocuidado, você conhecer, saber aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, cuidar de si próprio também, mas também sempre procurando respeitar o próximo, né? Por exemplo, a pessoa que fala assim que, eu sinto alegria em xingar os outros. Aí não pode, né, gente? Tá errado. Então, assim, sempre respeitando o espaço do próximo. Nossa 9ª competência fala da empatia e cooperação, pessoal. A empatia e cooperação também é muito importante porque ela fala do quê, pessoal? Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, tá? Com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceito de qualquer natureza. Eu, por exemplo, tenho sofrido um preconceito aí recentemente, né, dando aulas aí, uma pessoa virou para mim e falou assim, poxa, você, né, um professor vestido de super-herói, né, com 2 brincos na orelha aí,
e a pessoa sequer assistiu a minha aula e me classificou que eu não era digno de dar aula ali para o filho dele, porque eu usava um par de brinco, gente. Puxa vida, eu falei, olha, ainda falou que não era homofobia, aí eu falei, não, para ser homofóbico eu teria que ser homossexual. Eu falei, sou casado, minha esposa também é professora, né, tenho uma filha, então não é homofobia, mas a questão eu não tenho que tirar um brinco para fazer uma aula, gente, eu gosto. Já pensou minha esposa ali tendo que tirar uma maquiagem porque as pessoas não gostam dela maquiada na videoaula? Não pode, né, gente? Então, assim, o direito que a pessoa tem de não usar um brinco é o direito que eu tenho de usar, o direito que uma pessoa, por exemplo, tem de ser homossexual é o direito que a outra tem de não ser, né? O direito que uma pessoa tem de dizer assim, olha, eu tenho orgulho de ser negro, eu tenho orgulho de ser branco, eu tenho orgulho de ser humano, né? Então, assim, não pode ter uma discriminação racial, uma discriminação por religião, por orientação sexual, porque uma pessoa usa um brinco, porque uma pessoa se veste de super-herói. Então a gente precisa ter aí, gente, esse respeito aí com a diversidade, cada um é de um jeito, cada um tem uma forma de pensar. Se eu disser assim que, eu não gosto de funk, o outro diz assim, eu gosto, tá bom, eu não posso dizer que funk é ruim, só porque eu não gosto, eu não posso criticar. Né? Da mesma forma, eu não gosto de sertanejo, tá bom, mas não diga que o sertanejo é ruim. Mais ou menos assim, tá? Então cada um tem que respeitar o espaço do outro, a forma do outro ser, tá bom? Que assim a gente garante um mundo aí com qualidade. E a nossa última competência, pessoal, fala sobre responsabilidade e cidadania, tá? Que é tomar decisões aí com princípios éticos, democráticos e inclusivos e também, pessoal, sustentáveis e democráticos. Também tá muito ligada aí à competência do trabalho e projeto de vida, né? Que é sempre procurar realizar coisas boas para melhorar a nossa condição de vida, mas não somente de uma forma individual, mas também de uma forma coletiva, né? Sempre respeitando aí, procurando ver aquilo que é bom para todos e não somente para nós, tá bom, pessoal? Olha só, aqui embaixo na descrição tá os títulos de todas as competências que a gente trabalhou. Dá uma assistidinha na aula, dá uma revisada, faz alguma anotação necessária. Se tiver alguma dúvida, coloca aí que eu estarei respondendo também dentro dos meus conhecimentos, tá bom? Desejo a todos aí bons estudos aí, se concentrem bastante e boa prova aí nos próximos dias, na próxima semana, tá bom, pessoal? E não esquece de se inscrever no canal, de dar aquela curtidinha lá, aquele joinha positivo lá que ajuda bastante o canal, tá bom? E eu alcançando aí os 1000 inscritos, vou estar fazendo uma live também para poder estar tirando dúvida, fazendo alguns esclarecimentos. Então é muito importante também que vocês peçam aí pro namorado, pra esposa, pro filho, pra mamãe, pro papai, se inscrever aqui no canal, mesmo que não seja do interesse deles, né? É só desativar o sininho lá, mas é importante porque se eu chegar a 1000 aí eu já consigo fazer a live, infelizmente antes de 1000 não consigo, mas chegando a 1000 já consigo fazer uma live aí para tirar dúvidas também, tá bom? Então, pessoal, bons estudos aí, até a próxima aula.